E para abrir o ciclo de palestra nessa tarde, com base no tema central desse evento, que é NR1, Saúde Mental e Riscos Psicossociais, doutora Rossana Nunes Chaves, auditora fiscal do trabalho com sólida trajetória no Serviço Público Federal, graduada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, com pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC Minas, e mestranda na UFRN, onde atua como pesquisadora no LIS, possui experiência no INSS e TRT da 21ª Região, com atuação e fiscalização trabalhista, saúde e segurança do trabalho, além de ocupar funções de liderança institucionais. Com vocês, doutora Rossana. Boa tarde. Tá funcionando bem o microfone? Eu trouxe aí uma apresentação para vocês. Primeiro, queria agradecer o convite da Surne, em nome de Cida, né, que me procurou, também Gustavo. A gente manteve contato lá no Ministério do Trabalho. Para a gente, né, da fiscalização do trabalho, do Ministério do Trabalho, é um prazer, né, estar aqui hoje nesse tipo de evento, né, saber que vocês estão preocupados, né, em como aplicar a NR1, principalmente em relação aos riscos psicossociais. Então, hoje aqui a gente vai conversar um pouco sobre como o Ministério do Trabalho, a fiscalização, ela vê nesse desenvolvimento do gerenciamento dos riscos ocupacionais, entender que a saúde ela não é, né, um assunto só da moda, né, é um imperativo também de produtividade para os supermercados. Como Cida já falou, eu sou auditora fiscal, né, desde 2007. Também já trabalhei no INSS como servidora e no TRT daqui da 21ª Região. Atualmente, eu atuo como chefe da fiscalização aqui no Rio Grande do Norte, também como coordenadora da nossa escola de inspeção, a escola que promove a formação dos auditores. Sou graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário, e atualmente estou no mestrado na UFRN. Também faço parte lá na UFRN do grupo de pesquisa sobre interseccionalidade e saúde. A minha linha de pesquisa é Gênero e Trabalho. E aqui hoje vamos falar, né, sobre saúde e segurança. E quando eu falo de saúde, eu queria deixar bem claro, contextualizar, que a gente não está falando só do direito de não morrer, de não perder um braço, uma perna, né, de não perder a nossa audição. Esse termo saúde, né, quando a gente relaciona ao trabalho, ele tem um sentido bem mais amplo, né, que ele abrange não só a ausência de afecções e doenças, mas também os elementos físicos e mentais relacionados ao trabalho. Isso aí, né, esse conceito mais amplo, não fui eu que inventei, não foi o Ministério do Trabalho, não foi a NR1, ela é da Convenção 155 da OIT, que é de 94, né, já tem muitos anos. E quando nós, da fiscalização, né, nós buscamos a segurança e a saúde, é isso que a gente persegue, é um completo bem-estar, né, físico, mental e social, não simplesmente a ausência de doença. E esse também é o objetivo, né, de todas as normas regulamentadoras, incluindo a NR1, que vamos focar hoje. Quando pensamos em trabalho, né, a gente tem que entender que trabalho, esses conceitos de trabalho, saúde e doença, eles não estão separados, né? A saúde ela não existe de forma isolada. Ela sempre está se relacionando, ela recebe influência de todos esses demais itens
sobre o que agem sobre o indivíduo, né? O trabalho, o próprio trabalho, o lazer, a alimentação, o meio ambiente, a educação e a renda. Então, se a gente quer promover a saúde no trabalho, a segurança, se a gente fala de saúde e segurança, a gente também tem que se preocupar com esses demais aspectos. Também, né, temos que lembrar, quando a gente fala de saúde e segurança, que a saúde e a segurança são direitos fundamentais, que estão positivados na nossa Constituição Federal e que têm, né, são norteados pelo princípio maior, que é o pai e a mãe de todos os direitos fundamentais, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? A importância da centralidade do ser humano, né? Porque todos nós o indivíduo tem o direito fundamental à segurança e à saúde na sua vida geral. Então, por que o trabalhador, né? Não é porque ele é trabalhador que ele vai deixar de ter esses direitos. Então, na sua atividade laborativa, o trabalhador também possui esse mesmo direito. No recorte do trabalho, é o direito fundamental. E aí, falando mais dos aspectos psicossociais, né? O que seriam esses aspectos psicossociais? Falando assim mais grosseiramente, mais resumidamente, né? Seriam esses aspectos que agem, né, de indivíduo para indivíduo, também dentro do indivíduo e que se relacionar o indivíduo com o trabalho, né? Que muitas vezes a gente atribui a falhas na organização do trabalho. Mas nem sempre é isso. Às vezes são características daquela função que a gente não pode fugir. Às vezes são características do trabalho que a gente tem que buscar, né, minimizar esses riscos, mas que a gente não pode simplesmente abolir em alguns casos. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, mais para o setor de supermercado, que é o nosso foco hoje. Frente de loja, lidar com um público difícil, a exigência constante, né, ritmos intensos. No estoque, na reposição, também lidar com o público, exigência emocional constante. Gestão e liderança, as metas elevadas, exigências muitas vezes contraditórias, turnos variados, falta de previsibilidade. No clima, os problemas de comunicação, né, que muitas vezes existem, o controle rígido sobre o trabalho e o risco de assédio moral e sexual. Então, aqui são apenas alguns exemplos. Nós sabemos que são vários os riscos psicossociais, então eu quis trazer aqui apenas alguns exemplos para vocês. Então, e nós sabemos, né, que os riscos psicossociais, eles não são novidades, né, eles existem desde que o trabalho existe, mas com o passar, né, com a evolução das relações de trabalho, isso tem se tornado mais frequente, né, e também hoje a gente pode perceber e analisar os prejuízos que esses riscos têm causado também para a economia, né. Alguns dados que eu trouxe da Organização Internacional do Trabalho, nós vemos que foram 12 bilhões de dias de trabalho perdidos anualmente, né, devido à depressão e ansiedade, o que representa um custo de quase $1 trilhão à economia global, relacionado de forma predominante à perda de produtividade. Nós temos um exército de pessoas doentes, né, que não podem produzir como antes, e isso já é um problema de saúde pública, né, que exige que nós tomemos algumas providências. Aí trouxe outra notícia, também nessa linha, que fala, né, que o Brasil teve, acho que em 2000, aqui fez um gráfico, né, de 2014 até 2024, o Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos, 2024, né? Mas um exemplo de como realmente é um problema de saúde pública. E esses dados aqui são novíssimos, né? Eu pesquisei ontem, saiu recentemente, agora em abril,
os dados do INSS e, infelizmente, né, o Rio Grande do Norte registra uma média de quase 30 afastamentos diários do trabalho por transtornos mentais, conforme os dados do INSS de 2025, bem recentes. E é o campeão, o primeiro no Nordeste com o maior índice de pessoas afastadas no trabalho por questões de saúde mental. Primeiro no Nordeste. É algo que não podemos nos orgulhar, mas que é importante a gente conhecer. Pois é, então a gente já falou, né, que os riscos psicossociais não são novidades, já existem desde que o trabalho existe, mas ainda somos campeões, né, desse tipo de afastamento. E aí, quando falamos de riscos psicossociais, tem essa grande dúvida que a gente, na fiscalização, a gente tem se esforçado para que as pessoas entendam que não é uma obrigação nova, não é uma obrigação nova, já fazia parte da gestão de riscos, inclusive na NR17, essa não é uma obrigação nova, mas a NR1, ela trouxe um novo norte, né, um passo a passo que podemos seguir, e é muito importante realmente a gente discutir agora, né, esse tema, que em breve estará em vigor, agora em maio, a NR1 com essa alteração, mas não é uma obrigação nova, né? A NR1 ela trouxe apenas essas alterações, uma luz sobre o assunto. E falando também que não é, para falar para vocês, mostrar que não é algo novo, não é uma obrigação nova, já era, né, uma responsabilidade civil do contratante, que no caso a empresa, promover um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, isso já estava previsto na Constituição e também como decorrência do Código Civil. Mas o que muda com essa alteração da norma regulamentadora número 1? Nós já temos, né, em vigor a NR1, que ela é o guarda-chuva, ela já prevê toda a gestão de riscos, né, do ambiente de trabalho. Aqui, como os riscos já estavam, né, implicitamente incluídos, mas muitas vezes negligenciados no inventário de riscos. Tem aquela dúvida, não, mas não está na NR, né, expressamente riscos psicossociais, então não vou ter essa preocupação. Agora está bem claro, vai entrar em vigor uma alteração da NR, onde tem expressamente a palavra riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, agora teve um fim, né, essa zona cinzenta, e a sobrecarga, assédio, a organização do trabalho devem agora constar no inventário de riscos e no plano de ação das organizações. E a ideia, né, não tem muito segredo, é a gente seguir o que está na norma, seguir o passo a passo na norma, não tirar nada da sua cabeça, seguir exatamente o que está na norma, complementar com a literatura técnico-científica, né? Tudo que você for fazer, a metodologia, a norma não diz qual é a metodologia, mas o que você for adotar tem que ser algo técnico e científico. Você tem que conseguir sustentar, né? Durante a fiscalização, eu adotei essa medida X, com base nesse estudo, nessa fonte. Se for lavrado um auto de infração na defesa, ter uma base robusta, né, para sustentar aquela sua ação. Então, o segredo é esse, você seguir o que está na norma, mas também complementar com a base técnico-científica. Nunca inventar, tirar da sua cabeça. Muitas vezes as pessoas perguntam, a quantos questionários eu vou aplicar na empresa? Não, gente, isso aí não precisa, né? Esse negócio de questionário, deixa para depois. Inicialmente você vai, como a gente vai falar mais para frente, fazer o levantamento preliminar e já agir. O que você tem que mostrar para a fiscalização é que você está preocupado, você identificou o risco e você adotou uma medida. E essa medida é uma medida que tem uma base técnico-científica. E aí, na norma, né, o primeiro documento, quando eu falo de seguir o passo a passo, ela fala do PGR, né, o PGR que já é conhecido. Então,
O primeiro passo é elaborar o seu PGR e fazer constar, né, os riscos psicossociais que você identificou. Então, nada diferente dos outros riscos. Quando surgir a dúvida, muita gente tem dúvida, como é que eu vou fazer essa avaliação, essa gestão dos riscos psicossociais? Só pensar como você agiria com o risco ruído. Você segue a NR1, vai buscar maiores informações na NR9, né, que é onde está previsto, e vai fazer o levantamento preliminar, né, do perigo. A mesma coisa com os riscos psicossociais, como a gente vai ver mais para frente. Qual é a norma que trata a NR17? Então, você vai seguir o passo a passo da NR1, combinada com a NR17, que também repete o que está na NR9, que você tem que fazer o levantamento preliminar do risco. Então, como eu já adiantei, né, é importante aqui, acho que é o principal ponto que a gente tem que falar hoje, é desmistificar, né, essa fiscalização. Como será essa fiscalização dos riscos psicossociais com essa alteração da NR1? Precisa fazer, né, os registros na gestão dos riscos, ter uma convergência e conformidade, e essa prática tem que estar de acordo com a literatura, com a base técnico-científica. Como eu falei para vocês, em muitas empresas, essa gestão dos riscos psicossociais, quando a gente vai fazer a fiscalização, a gente vê que ela já está sendo feita. Mas falta o quê? Os registros. Precisa ter o registro para mostrar na fiscalização. Então, a gente vê que muitas vezes isso já está sendo feito, mas as organizações não têm um registro, não têm um histórico do que foi feito. Às vezes mostram uma fotografia, né, do PGR daquele momento. O que a gente precisa é de um histórico de todas as medidas que foram adotadas na empresa e que as medidas e os registros, eles converjam, né? Eles converjam, porque muitas vezes existem algumas medidas tomadas sem pé nem cabeça que não tem nenhuma base de um levantamento, não tem base em um registro, né, de um levantamento preliminar, e outras vezes temos o registro, mas não temos as medidas. Então, o que a gente precisa ter é o registro, né, dessa gestão com uma convergência com a prática adotada. O registro e, principalmente, aquele histórico da empresa, do que foi adotado e todas as medidas adotadas. Então, é isso que vocês vão mostrar para a fiscalização. Muitas vezes, como eu falei, é desnecessário aplicar questionários, porque você pode tomar uma medida mais rápida. Às vezes, um questionário você vai submeter as pessoas a um estresse desnecessário, né? E você pode substituir, por exemplo, por um grupo focal, chamar 2 trabalhadores, por exemplo, do caixa, chamar um representante do sindicato e CIPA. Então, ali em 2 horas, você já tem uma representatividade daquele setor, você já vai mostrar para a fiscalização que você adotou medidas com base nisso. Entendeu? Uma medida simples, que não vai gerar gastos para a empresa, porque o sindicato vai sem cobrar nada, a CIPA já é da organização. Então, uma medida simples e que vai ser muito proveitosa, principalmente comparada com a aplicação de questionários, que às vezes demoram 6 meses, 1 mês, e aí você vai só postergar a adoção da medida. Inclusive, na norma diz que é uma infração, né? Você já sabe que existe aquele risco e está postergando a adoção das medidas de controle. E usar a norma, né, a favor de vocês, né, como um aliado. Não ter medo, procurar o passo a passo na norma, na NR1, na NR17, usar a norma a favor da empresa. E também é importante, né, a gente ter sempre em mente qual é o objetivo da norma. A gente, às vezes, imagina que o PGR, o principal é você identificar. É o inicial, identificar os riscos, mas o principal é controlar esses riscos, é gerir e diminuir, né? Fazer com que as pessoas não adoeçam. Então, é importante a gente ter em mente sempre qual é o objetivo do PGR para ter uma
uma ação de prevenção melhor na sua empresa, na sua organização. E o passo a passo, né, do PGR, observar esse passo a passo, como eu já tinha falado. Quando você tiver uma dúvida, imaginar qual seria a sua postura diante de outro risco, como, por exemplo, ruído. Né? Identificar, avaliar, controlar e monitorar esse risco. E aí, quando eu falei que não era novidade, né? A gente tem que lembrar sempre que precisamos ter, né, a NR17 como norte, porque na NR17 está prevista, está a ciência da ergonomia, né? Os riscos psicossociais, eles estão dentro dos riscos da ergonomia organizacional. Já está tudo previsto na NR17. Então, a organização do trabalho, as metas, o ritmo de produção, a sobrecarga cognitiva. Então, a gente tem que usar a NR1 e ter como norte a NR17. Né? Não tem uma norma que trata especificamente dos riscos psicossociais. Nem vai ter, porque não precisamos. Nós já temos normas que servem de fundamento para usarmos, né, para tratarmos aqueles riscos de forma técnica e segura. Aí eu trouxe para vocês para mostrar, né, a alteração do item 1.5.3.2.1, que antes dizia a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, e para deixar mais claro, né, aquilo que já existia, para tirar qualquer dúvida, agora incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, ela remete, como eu tinha falado, à NR17. E outra dúvida que sempre surge, né? Preciso fazer um documento separado com essa avaliação, essa identificação preliminar dos perigos? Não, a própria NR, ela fala que você pode usar o levantamento dos riscos do PGR, quando for o caso de empresa, né, que possua o PGR. Você pode usar aquela etapa, né, de levantamento, aquela etapa preliminar, substituindo essa avaliação preliminar. Não precisa ter um documento separado. Então, não é necessário um documento separado. A identificação preliminar de perigos pode ser parte integrante do inventário de riscos do PGR, consolidando as informações em um único instrumento. E aí, como eu já tinha falado, né, que na NR17 já tem toda a previsão, né, dos fatores de riscos psicossociais que derivam de falhas na concepção, organização e gestão. Ela prevê essa avaliação ergonômica preliminar, que é essa que eu falei, que ela tem que ser feita em todas as situações, mas ela pode ser substituída pelaquela análise, a identificação no inventário do PGR. Mas também pode ser feita essa avaliação ergonômica preliminar. Então, são dois documentos que você vai olhar e que a fiscalização vai olhar. Vai chegar na empresa, vai ver, você tem a avaliação ergonômica preliminar ou tem uma avaliação ergonômica, né? Se não tiver, vou lá no PGR, tem nas linhas lá do inventário, tá identificado os riscos psicossociais. Então, são esses dois documentos ou o inventário do risco do PGR. Nunca é necessário imediatamente fazer a análise ergonômica. Primeiro, fazer a avaliação ergonômica preliminar, porque você já vai poder tomar algumas medidas, como eu falei. Inclusive, é uma infração você ter noção, já saber que tem aqueles riscos, que tem pessoas adoecendo por aquele risco e não adotar medidas imediatamente. Depois, se você achar necessário, se for encontrado algum problema que você ache que é importante, né, investigar, é que vai ser feita a análise ergonômica. Mas, inicialmente, seria a avaliação ergonômica preliminar. Como eu já tinha falado, né, é importante a gente começar do começo. Primeiro, fazer a avaliação preliminar, né, agir rapidamente. Essa avaliação minuciosa
vai ficar para depois. Não tem como você, na organização, sair identificando para eliminar todos aqueles riscos de uma vez. Então, você vai agir primeiro onde é mais crítico. Depois, quando já tiver tudo mais organizado, você pega a sua lupa e vai onde tem aqueles outros problemas para resolver. Mas, inicialmente, fazer essa avaliação, né, preliminar e imediatamente agir. E aí, eu trouxe esse quadro, que são algumas dúvidas que acontecem, né, que sempre as pessoas perguntam. O MTE criou uma nova ANR exclusiva para a saúde mental e riscos sociais? Não, né? Como a gente já conversou. A gestão é feita de forma integrada dentro da ANR1, combinada com a ANR17, que já existia, né? Precisamos aplicar questionários psicológicos complexos e caros em todos os funcionários da loja? Não. Né? A avaliação deve focar na organização do trabalho, pode ser feita por observação direta e diálogo estruturado com as equipes. Com certeza, um prevencionista geral já vai ajudar muito a empresa, já pode tomar decisões, conversar com a direção, com o RH, já observa que aquela meta, se 80% das pessoas não cumprem aquela meta, o problema é a meta. Já pode tentar rever aquela meta, já pode, com poucas mudanças, né, promover um ambiente mais seguro e saudável sem muitos gastos. Os recursos da organização, da empresa, eles devem ser concentrados em medidas de controle e não nessa avaliação, que muitas vezes, como eu falei, o técnico, o engenheiro, ele já consegue fazer. Não precisa, muitas vezes, de um outro profissional. Depois, quando já tiver tudo mais ou menos organizado, como eu falei, pega a sua lupa, se você achar necessário, contrata, né, um psicólogo organizacional, um especialista, fica para uma segunda etapa, mas inicialmente a empresa já pode adotar medidas e controlar muitos daqueles riscos. Aí a compra de uma certificação, por exemplo, a empresa promotora de saúde vai substituir a fiscalização do PGR? Não, né? Esses programas isolados, eles não substituem a gestão estruturada de riscos. A prevenção, ela deve agir na causa raiz e evitar mascarar problemas estruturais. E aqui eu trouxe essa arquitetura, né, como chamei a arquitetura da prevenção, que são essas 3 normas que devem ser usadas no gerenciamento desse tipo de risco, que é a NR1, o guarda-chuva, onde o gerenciamento dos riscos e o PGR habitam, que sistematiza todo esse processo. A NR17, que é a específica, né, que vai ser o norte em relação aos riscos psicossociais, que a ergonomia, né, a ciência da ergonomia está lá prevista, adapta o trabalho ao ser humano, analisando a incompatibilidade entre o trabalho prescrito e o trabalho real. E a NR5. Agora a gente tem que lembrar também, né, a partir mais para frente eu trouxe outro slide, mas a gente já tem que perceber que a NR5 é uma grande aliada também na gestão dos riscos psicossociais, que a CIPA é uma grande aliada. Porque, assim, não tem uma receita de bolo, né, para gestão de saúde e segurança, principalmente dos riscos psicossociais. Precisa ouvir o trabalhador, né? E na CIPA, a CIPA é uma representante dos trabalhadores, vocês podem e devem ouvir a CIPA, né, que é um canal de escuta, monitoramento do clima e a principal frente interna de prevenção ao assédio e à violência. E a visão da fiscalização, né, o que nós vamos buscar, né, como eu já tinha adiantado até antes, a gente vai procurar a efetividade, né, da gestão desses riscos, os registros, né, se foram identificados os riscos, quais as medidas de controle adotadas, está fundamentado em algum estudo técnico, tem uma base robusta técnico-científica, qual foi a prevenção primária, é isso que a gente vai buscar, saber se a organização está sempre buscando uma melhora, porque identificar os riscos, como muitos pensam, não é uma infração, né? A infração é você identificar e não adotar nenhuma medida para controlar aquele risco.
E agir onde é mais crítico, né? Como eu já tinha falado também. Observar onde as pessoas estão adoecendo. Qual o local que tem maiores chances de lesão? Onde está a maior população de trabalhadores naquela organização, naquela empresa? E adotar medidas naquele local, porque, como eu já tinha falado, vocês não vão conseguir, né, eliminar, controlar os riscos de uma vez, né, em toda a empresa, principalmente se for uma empresa grande. Então, começar a mostrar para a fiscalização que vocês escolheram aquele local para começar aquele setor, porque as pessoas, né, você já tem as estatísticas de CAT, sabe que as pessoas estão adoecendo mais naquele setor, ou aquela atividade é a que tem maior chance de causar uma lesão. Aquele setor é o que tem maiores trabalhadores, então por isso que vocês escolheram aquele setor para começar a gestão dos riscos psicossociais. Então, resumindo, né, é seguir os passos que a norma determina, a NR1, a NR17 e a NR5, adotar todas as medidas, não tirar nada da sua cabeça, escolher medidas fundamentadas, né, em uma base técnico-científica e sempre promover os registros dessas medidas, porque vocês vão precisar comprovar. Não adianta fazer, né, tomar todas as medidas e não ter um registro para comprovar durante uma fiscalização. Isso também é uma pergunta bem frequente, né? Se a empresa é microempresa ou empresa de pequeno porte, classificada como grau de risco 1 ou 2, e foi feito um levantamento preliminar que atesta que não há riscos. Elas ficam dispensadas da elaboração do PGR, mas precisa ser feita uma gestão daqueles riscos. Você foi dispensado apenas daquele documento formal, mas precisa ter uma gestão toda a empresa, até porque é impossível hoje em dia, né, a gente encontrar uma empresa que não tenha riscos psicossociais. De toda forma, você vai ter que fazer aquela avaliação ergonômica preliminar, mesmo que você não tenha a obrigação de ter o PGR. Isso aí que a gente já falou muito, né, sobre o risco, principalmente nos supermercados, intensidade do trabalho em dias de promoção, falta de pessoal, metas inatingíveis, também a carga emocional. Nós sabemos que é um ambiente, né, com clientes muitas vezes exaltados por conta das filas. Então, tem esse esgotamento causado, né, por manter as emoções negociáveis o dia todo. Também as falhas de comunicação, jornadas exaustivas, turnos imprevisíveis e microgestão. Outra coisa que eu não falei antes, né, mas que a gente se preocupa quando a gente vai fazer uma fiscalização de riscos psicossociais, é a jornada, porque é um dos principais, né? Então, além daqueles documentos que a gente já falou, a gente vai também analisar a jornada, né, daquela empresa, dos registros. E é esse trabalho todo, né? Tem que ser uma orquestra, porque ninguém vai conseguir resolver isso sozinho, precisa dos engenheiros, dos técnicos, das lideranças, chefes de RH, das pessoas que trabalham no RH, dos proprietários, né? Muitas vezes dependendo do tamanho da empresa, psicólogos, RH, como eu já falei, e trabalhadores, né? Como eu falei, a gente não consegue tomar medidas, né, efetivas sem ouvir os trabalhadores. Então, usar sempre a CIPA e o sindicato como aliados. E eu trouxe esse slide de CIPA, né, que já daria outra palestra, mas é porque a gente precisa entender que a NR5, ela também é uma base nesse controle dos riscos psicossociais, porque teve uma alteração na NR, salvo engano, 2022, né, e a CIPA agora, ela não é mais somente uma comissão interna de prevenção de acidentes, ela é também de prevenção do assédio, né? Então, isso aí também vocês vão ser fiscalizados e vocês precisam comprovar que adotaram aqueles pontos que estão previstos na NR5 após essa alteração, que é estabelecer um canal de escuta, precisa comprovar que você estabeleceu esse canal, né? E tomar medidas de prevenção ao assédio, né? Também realizar capacitação contínua, treinamentos,
tudo que está previsto na ANR, né? Então, são vários outros itens que, como eu falei, caberia até outra palestra, mas só para vocês entenderem como é importante também usar a NR5, a NR1, a NR17 e a NR5 na prevenção, né, e no controle desses riscos psicossociais. E eu trouxe um pouco, né, da vantagem estratégica, né, de controlar, de focar também nesses riscos, que o custo, né, o custo do adoecimento, como a gente já falou lá no início, naqueles slides, muitos afastamentos pelo INSS, transtornos mentais, associados principalmente a estresse grave. Também esse custo de rescisão, de recrutamento, né? Essa rotatividade intensa, novo treinamento e o passivo trabalhista invisível, né? Indenizações, também os autos de infração, que eu nem coloquei aí, indenizações por assédio moral. Também, e aí o que você vai ganhar, né? O que a organização vai ganhar com essa prevenção, né? Produtividade sustentável, equipe mais engajadas, com clareza dos papéis, né? Que atendam melhor o cliente final, uma marca empregadora forte, com maior facilidade em atrair e reter os melhores talentos, porque não há nada, né, melhor do que você trabalhar num ambiente saudável, né? E a eficiência operacional, menos faltas, né, que resultam em escalas melhores, mais fechadas e mais previsíveis. Então, aqui os prejuízos, né, de você não continuar sem focar nessa prevenção dos riscos psicossociais e algumas das vantagens que a organização vai ter. E como seria, então, esse ambiente, né, psicossocial positivo que a gente busca, né? Demandas adequadas à equipe, pausas respeitadas, ferramentas de trabalho em perfeito estado, uma cultura, organização livre de assédio, maior suporte entre os colegas e uma atuação efetiva da CIP. Também uma liderança treinada para mediar esses conflitos, metas alcançáveis, né, e comunicação transparente sobre escalas, por exemplo. Também uma valorização pública do trabalhador de base, a escuta ativa das gerências e uma clareza no desenvolvimento profissional. E eu trouxe para vocês esse QR Code que vocês podem baixar, o novo manual do Ministério do Trabalho sobre a NR1, é novíssimo, ele é do mês passado, e ele traz, né, orientações técnicas e interpretativas definitivas para o gerenciamento dos riscos nas empresas, né, com foco inédito nos riscos psicossociais, no trabalho como determinante da saúde mental. Então, no nosso manual, novo manual, existem diretrizes claras para identificar, né, os fatores ligados à organização do trabalho. Então, trouxe esse QR Code, já é bem novo esse manual, vocês já conseguem baixar, mas se não conseguirem agora também, podem baixar no site do Ministério do Trabalho, que está lá disponível. E para finalizar, trouxe essa mensagem, né, que o trabalho ele não deve custar a mente de quem o realiza, né? Proteger a saúde mental dos seus colaboradores, dos seus empregados, não é apenas cumprir a ANR, é garantir a excelência, a sustentabilidade e o futuro dos seus supermercados. Queria agradecer a atenção. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer a atenção, o interesse, né, de vocês, dizer que nós, do Ministério do Trabalho, nós estamos sempre à disposição, que é muito importante, né, é um momento rico esse, às vésperas de entrar em vigor nessa alteração da ANR. Também faz parte do nosso trabalho, enquanto auditores fiscais do trabalho, né, nosso trabalho, ele é também de orientar, não é só de fiscalizar e quando encontrar alguma irregularidade, lavrar o auto de infração. Nós também
nós também temos esse papel de orientação, né, que fazemos com o maior prazer. Inclusive, estamos lá na superintendência uma vez por semana, na segunda-feira, com o plantão fiscal, que não é um plantão, como muitas pessoas pensam, voltado apenas para os trabalhadores. É também para as empresas, né, para os profissionais que tenham dúvidas em relação à aplicação da legislação e também das normas regulamentadoras. Então, queria agradecer e parabenizar, né, a SUNE pelo evento e dizer que estamos à disposição. Obrigada.